Ah, lesão nos isquiotibiais. Quem é atleta sabe o pesadelo que é. É sem dúvida uma das lesões mais teimosas e recorrentes no esporte. Por isso, a reabilitação certa não é só sobre voltar a jogar o mais rápido possível. É sobre finalmente quebrar esse ciclo de se machucar de novo e de novo. É aquela sensação que, infelizmente, muita gente do esporte conhece bem. No momento, tá tudo certo, correndo no máximo. No outro, uma dor aguda que simplesmente para tudo. Essa é a marca registrada de uma lesão nos isquiotibiais, a famosa LDI. E agora, se liga nesse número aqui, porque ele diz muito. Ter tido uma lesão nos isquiotibiais antes aumenta o risco de ter outra em 2,7 vezes. Isso é um sinal bem claro de que aquela abordagem antiga de é só descansar que passa não resolve a raiz do problema. Beleza, então vamos mergulhar fundo nisso. Para a gente entender como curar, primeiro a gente precisa entender o que exatamente acontece na hora da lesão. Falando de um jeito simples, é um dano agudo ali nos músculos da parte de trás da coxa. Os atletas costumam descrever uma dor que vem do nada, às vezes com um estalo que dá para ouvir ou sentir e que te obriga a parar na hora. Não tem como continuar. Essa lesão raramente acontece por um motivo só. Na verdade, é uma combinação de fatores. Pensa nisso como uma tempestade perfeita. O músculo está fazendo muita força, ao mesmo tempo em que está super alongado, e tudo isso acontece num movimento muito, muito rápido. E o cenário mais comum para essa tempestade acontecer? A corrida em alta velocidade. Mais especificamente, naquela fase final do balanço da perna, sabe? Quando o isquiotibial está trabalhando como um louco para frear a perna antes do pé bater no chão. É nesse exato momento de frenagem que ele fica mais vulnerável. Certo, a lesão aconteceu. E agora? Bom, a próxima fase é entender direitinho qual o tamanho do estrago. E isso começa com um bom e velho exame clínico. E é aqui que a gente precisa mudar a chave. O exame clínico não serve só para dizer sim, é uma lesão nos isquiotibiais. Ele é a ferramenta mais importante para criar um mapa da recuperação e até para prever quando vai ser seguro voltar ao esporte. Então, o que esse exame envolve? Primeiro, a palpação, que é para achar o ponto exato da dor. Depois vem os testes de amplitude de movimento, para ver o quão flexível o músculo está e o quanto ele tolera ser alongado. E, por fim, os testes de força, para avaliar as duas funções principais do músculo, dobrar o joelho e estender o quadril. Ah, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Mas e a ressonância? Não precisa fazer uma ressonância magnética? Olha, a ressonância é útil, claro que é. Ela pode confirmar o tamanho do dano e, em alguns casos, dar uma previsão mais precisa. Mas o ponto principal é o seguinte: na maioria das vezes, um exame clínico bem feito já dá tudo o que o profissional precisa para começar um programa de reabilitação que seja seguro e eficiente. Chegamos agora no coração da nossa conversa. Como é, afinal, um plano de reabilitação moderno baseado no que a ciência diz? A resposta, em uma palavra, é ativo. O contraste aqui é gigante. A abordagem antiga era totalmente passiva. Repouso, alongamento e esperar. A abordagem moderna é o oposto. É sobre colocar carga progressiva no músculo para ensinar o tecido a se reconstruir mais forte. É reintroduzir a corrida de forma controlada e fazer um fortalecimento específico, preparando o músculo para as demandas reais do esporte. E essa citação aqui resume essa filosofia moderna de um jeito perfeito. Se foi a corrida em alta velocidade que causou a lesão, então o retorno seguro a ela tem que ser o foco número 1 da reabilitação. Não dá para ter medo do mecanismo da lesão. É preciso reaprender a controlá-lo. E na prática, como é que se faz isso? Com um protocolo progressivo. Começa assim que a pessoa consegue andar sem dor, com um trote bem leve. Daí para frente, a velocidade vai aumentando aos poucos, garantindo que o músculo se adapte com segurança. O avanço é sempre guiado pela resposta do corpo. Bom, e junto com a corrida, claro, vem o fortalecimento. Essa imagem aqui funciona como um verdadeiro mapa para reconstruir a força do músculo. Repara que ela é organizada em 3 linhas, cada uma focada num tipo diferente de exercício, e a progressão vai da esquerda para a direita, do mais simples para o mais complexo. A gente já vai detalhar esses 3 pilares. Mas antes, o ponto mais importante de todos. A progressão não segue um calendário fixo de 2 semanas nesse exercício, depois muda, não. Ela é guiada pela resposta do corpo. A regra é bem simples. Se dá para fazer um exercício com um nível de dor de 4, numa escala de 0 a 10 ou menos, então é sinal verde para avançar. O corpo dita o ritmo. Então,
Aquele guia de exercícios se baseia em 3 pilares. O primeiro é o trabalho excêntrico, que é fortalecer o músculo enquanto ele se alonga. O exercício nórdico é o exemplo clássico. O segundo foca em fortalecer os extensores do quadril com o músculo numa posição alongada, como no levantamento terra-romeno. E o terceiro trabalha esses mesmos extensores, mas com um músculo mais encurtado, como na elevação pélvica, que de quebra ainda ativa músculos de suporte importantíssimos, como o glúteo máximo. Isso tudo nos leva para a reta final. O objetivo aqui não é só voltar a jogar. O grande objetivo é garantir que essa lesão não aconteça de novo. É um alerta muito importante. Receber alta para competir não é a linha de chegada. Vários estudos mostram que, mesmo depois do retorno, as diferenças de força e flexibilidade podem continuar lá quietinhas, deixando o atleta vulnerável a uma nova lesão. E essa é a grande virada de chave. Uma reabilitação de sucesso não termina quando a dor some. Ela termina quando o atleta está objetivamente mais forte, mais robusto e mais preparado para as demandas do esporte do que ele era antes de se machucar. Então, fica aqui a pergunta final para a gente refletir. O foco da recuperação está sendo apenas em apagar o incêndio, em acabar com a dor, ou em construir uma estrutura mais forte, em construir resiliência? A resposta para essa pergunta pode ser a diferença entre uma recuperação de verdade e o começo de um novo ciclo de lesões.